Fala, galerinha do oitavo ano. Tem mais um assunto aí falando sobre os reinos da natureza. A gente vai falar sobre o reino fungi, que é referente às páginas 49 até 51, ou reino dos fungos. Principais características do reino são seres eucariontes, ou seja, apresentam membrana nuclear, são heterótrofos, eles não realizam fotossíntese, podem ser uni- ou pluricelulares, com uma célula ou mais de uma célula. A divisão dos fungos. Os fungos ascomicetos são as leveduras. Os basidiomicetos são os champignons e orelhas de pau. Champignon, ele é comestível, assim como as leveduras. Ficomicetos são bolores ou mofos que a gente presencia principalmente nas paredes ou nos alimentos. Então aqui, ó. Aqui eu tenho um mofo ou bolor. Aqui eu tenho uma orelha de pau que fica perto aqui, né, dos troncos de árvore. Uma coisa que é importante a gente lembrar dos fungos, o principal local de aparecimento dos fungos é local úmido e escuro. Então, bastante cuidado. Sempre manter a casa arejada, né? Sempre ficar prestando atenção em umidade nas paredes, nos alimentos, porque ali é um local propício ao aparecimento dos fungos. Corpo dos fungos. O fungo ele é composto pelo corpo frutífero ou corpo de frutificação, que é essa partezinha aqui que a gente visualiza lá no champignon, que é um fungo comestível. Mas, né, nós temos aqui o micélio, que são esses filamentos alongados, e o entrelaçamento dos micélios vão formar as hifas, essas que ficam presas, né, no solo. O fungo pode se reproduzir de duas formas, por reprodução sexuada, ou seja, por envolvimento de gametas, ou por reprodução assexuada, sem envolvimento de gametas, pela liberação de esporos, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com certos ambientes, porque neles pode estar dispersos vários esporos aí, tá? Então, por isso que é importante manter sempre o local arejado, para que não haja o contato com esses esporos, que em algumas pessoas podem desencadear problemas alérgicos. Utilização dos fungos, né? Nós já falamos isso lá em Reino Monera. A gente tem a presença, né, de indústrias que vão utilizar esses fungos. Essa indústria pode ser indústria de medicamento, que é o caso da penicilina, que a gente também falou de Reino Monera. Na alimentação, a gente tem queijos, temos vinhos, temos cerveja. E na decomposição, que é junto lá com as bactérias, que eles formam o terceiro nível trófico de nível de energia da cadeia alimentar. São eles que vão fazer a decomposição da matéria orgânica. E eu coloquei aqui uma observação que alguns deles são venenosos. Um que é até bonitinho, né? Que é aquele vermelhinho de bolinha branca. É muito bonitinho, mas é um fungo extremamente venenoso. Fora isso, a gente também tem que ficar preocupado que existe, nós já falamos sobre isso, sobre uma droga sintética que é chamada de LSD, que é extraída de um determinado tipo de fungo, né, que é levado em laboratório e que que provoca alucinações nos indivíduos ao ser consumido, tá? Então aqui, ó, um queijo que é o Roquefort, né? Aqui entra o processo de decomposição. Aqui a gente tem uma maçã, né, saudável própria para o consumo, e a partir dos fungos e bactérias vai ocorrer a decomposição, que é a reciclagem da matéria orgânica. A penicilina, que é um medicamento utilizado para tratar bacterioses, então é um antibiótico. E aqui a gente tem o iogurte, né, onde a gente encontra algumas marcas que dizem lactobacilos vivos, DAN regulares, né? Então, assim, além das bactérias, os fungos podem se fazer presentes em alguns tipos de iogurte. Então aqui a gente tem fungos causadores de doenças, aqui a gente tem a decomposição, esse aqui foi que eu falei para vocês, que é bem bonitinho, mas é venenoso, e aqui o champignon. Então quando a gente se alimenta, né, do champignon, a gente está se alimentando do corpo de frutificação. As hifas e os micélios, eles foram retirados aqui, tá? E a gente também não podia deixar de falar, nós falamos dos benefícios dos fungos e agora a gente vai falar dos problemas, que são as micoses, doenças causadas por fungos. Aqui eu coloquei algumas. A tinea ou pelada é uma micose que atinge principalmente o couro cabeludo, né? Faz com que a raiz ela fique fraca e podem aparecer algumas falhas no cabelo, provocando assim uma coceira, uma ardência no couro cabeludo e a ausência dos cabelos, né? As onicomicoses
que são micoses que aparecem nas unhas, né? Os fungos ficam ali bem dentro assim da unha, o que pode provocar até mesmo a perda dessa unha. A candidíase, que a gente já falou nela sobre DST, mas não é uma doença sexualmente exclusiva pelo ato sexual, então a gente também pode chamar de IST, são infecções, né? Nem sempre as pessoas que já, não mantiveram relações sexuais, elas podem apresentar candidíase, principalmente as mulheres, pelo sistema reprodutor, ele ser um local úmido e escuro, ele é interno, então não quer dizer que toda a mulher que tem candidíase significa que ela já manteve relação sexual. Bebês, inclusive, podem apresentar candidíase ou sapinho, que fica bem ali na parte da língua. E a frieira ou pé de atleta, que é a rachadura entre os dedos dos pés, justamente pela falta de secagem ao sair do banho. Então, as pessoas não secam, né, os pés e acabam colocando meia, sapatos, o que vai ser um local úmido e escuro, local de possível aparecimento de fungos. Então aqui eu coloco para vocês aqui, ó, o sapinho, que aparece mais em criança. Aqui a frieira ou pé de atleta. Aqui a pelada ou tinha. E aqui as chamadas onicomicoses. Bom, galerinha, finalizo mais um vídeo aí com vocês, né, do Reino Fungi. Fiquem com Deus. Beijos.